Começar pensando aqui o que é extraordinário. De acordo com o dicionário, que é o que Deus ele vai te dar. É aquilo que é incomum, é aquilo que é muito raro, muito grande, excessivo, é aquilo que é esplêndido. É isso que Deus tem para a sua vida. Alguém fala um amém aí? Um aleluia? Um glória a Deus? Amém. Então nós vamos aprender quando que o extraordinário ele acontece. E primeira coisa, o extraordinário ele só acontece, e estiver anotando primeiro, quando eu venço. Gente, eu, de vez em quando estou olhando mais para cá porque eu tenho que ver se eu estou no ritmo, entendeu? Quando eu venço o complexo de inferioridade espiritual. O que é complexo de inferioridade? É quando a gente se acha, menor do que aquilo que nós somos. Mas um complexo de inferioridade espiritual é quando eu acho que a minha oração, ela não é capaz de obter o extraordinário. E aí eu sempre busco a oração do outro, eu busco a fé do outro, dá a impressão que Deus ele faz na vida do outro, mas ele não faz na minha vida. E quando eu tenho essa visão, eu estou vivendo um complexo de inferioridade espiritual. E eu nunca vou conseguir atingir o extraordinário de Deus. Sabe, principalmente quando quem nasce na igreja, que tem os pais evangélicos, tem um momento na sua vida que você precisa parar de seguir a fé dos seus pais e viver a sua própria experiência com Deus. Você que já veio do mundo, você já encontra Jesus. E aí você vai viver a sua fé. Às vezes a gente fica um tempo apoiado na fé do nosso discipulador ou na fé de alguém, A gente tem que ter um apoio espiritual, mas a gente precisa acreditar em quem nós somos espiritualmente, que a nossa oração ela é respondida. Até um dia eu estava vendo uma live do Luciano Subirá e ele disse que o filho dele decidiu estudar nos Estados Unidos. E ele decidiu estudar nos Estados Unidos e na mesma época ele decidiu namorar como é que é? E na mesma época, vocês param de me dar sinais. E na mesma época ele começou a namorar a filha do pastor A.B. Uber. E aí o Luciano Subirá ele falou com o filho dele: então agora nós vamos. Você quis namorar, não quer? E você quer em breve casar? Então agora você vai começar a ser homem de responsabilidade. E aí ele morando lá nos Estados Unidos, estudando, o pai dele mandava um dinheiro por mês. Só que sempre, quando chegava perto do fim do mês, ele falava: pai, acabou. E o pai dele mandava mais. E agora o pai dele falou: não, agora você está namorando. Então agora nós vamos fazer o seguinte, é isso. E o pai dele mandava o mínimo do mínimo, ele disse: agora você vai ter que aprender a viver com isso daqui. E ele disse que faltando 2 dias para terminar o mês, para ele receber o próximo, ele ligou para o pai dele para pedir um adiantamento. Pai, eu preciso de um adiantamento. O pai dele falou assim: não, o nosso combinado não foi esse. A gente fez um acordo de homem para homem e é isso. Pai, mas você não está entendendo. Eu estou passando fome, eu não tenho comida mais, não tem mais nada aqui. E eu não conheço ninguém, estou num país diferente. E o pai dele falou assim: não, eu não vou mandar. E aí ele disse que nem compartilhou essa informação com a esposa dele, porque a mãe tem um coração mais mole, a mãe ia dar um jeito de aparecer lá, de certo, ainda para fazer a comida, E não contou. E o filho dele disse que na hora ele desligou e falou, ficou pensando como que o pai dele era ruim de coração e ia deixar o filho dele passando fome 2 dias. E ele ficou com muita raiva. Mas depois ele falou assim que foi a melhor coisa. Por quê? O que ele fez? Ele foi para a igreja. E ele ajoelhou e ele foi orar para Deus, para algo sobrenatural acontecer. E ele orando, e ele sentiu de Deus para ele ir na padaria, ir na fila e pedir o que estava lá, que Deus ia fazer um milagre. E na hora que ele estava na fila pedindo, sem muito saber, saindo na direção de Deus, de repente, um rapaz que estava lá se levantou para pagar a conta dele e ele disse: olha, Deus, ele me incomodou aqui agora, que eu preciso pagar essa sua conta. Eu não sei o porquê, eu não sei
para quê, mas Deus ele mandou eu fazer isso. E aí ele disse que correu e ligou para o pai dele e falou assim: pai, isso foi fantástico, porque eu comecei a viver a minha própria experiência do extraordinário de Deus, do milagre de Deus. Antes ele sabia daquilo que o pai dele, a mãe dele contava, e o que ele via, né, dos pais orarem e Deus fazer a provisão e Deus fazer os milagres, mas ele experimentou a própria fé, a própria oração, o próprio milagre acontecer na vida dele. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: nós não podemos viver um complexo de inferioridade espiritual, de achar que só a oração do outro, que a oração da bispa aí faz aquela fila gigante. Não que você não possa pedir, irmão, você pode pedir a sua oração, mas creia naquele momento quando você dobra o seu joelho e você ora. Deus, ele está te levando a viver o extraordinário. E olha o que a palavra de Deus diz em Tiago. Tô moderna igual as meninas, eu vou abrir aqui a Bíblia online. Então vamos abrir lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, e nós vamos ler a parte B do versículo. Tiago 5, 16, a parte B. Diz assim: a oração de um justo é poderosa e ela é eficaz. Vamos falar juntos? A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que significa isso? Às vezes você pensa o seguinte: mas eu não sou justo. E o que significa ser justo? É aquele que foi justificado. E o que é ser justificado? É aquilo que foi provado judicialmente sua inocência. A partir do momento que Jesus ele morre por você e ele anula a carta de pecado, ele te faz ser uma pessoa justa. Ele provou diante do juiz a sua inocência. Você foi declarado justo. E a Bíblia diz que você que está aqui hoje, que é justo, que a sua oração ela é poderosa e ela é eficaz. E o que é eficaz? No dicionário, aquilo que produz o efeito esperado. Aquilo que tem a virtude ou o poder de produzir. É esse tipo de experiência que você vai começar a viver do extraordinário de Deus na sua vida. Mas às vezes você pensa, muita gente ora e só fica na oração falando: ai, eu não sou digno, né? Eu não mereço. Ai, se um dia Deus, quem sabe, algo acontecer aí no céu e o Senhor quiser fazer por mim. E aí eu vi um exemplo do pastor Eibilber, ele falando o seguinte: um dia ele disse que a nossa relação com Deus é só você imaginar uma relação de um pai e filho, ou de uma mãe e filho, e multiplica esse amor. Então vamos lá. Quando um filho ele quer muito chocolate, o seu filho, ele quer muito chocolate. Aí você chega lá, Maxwell, com a caixa de chocolate, ele vê de longe a caixa de chocolate. Ele não vai dobrar o joelho assim e falar: eu não sou digno, eu não sou digno. Mas se caso seu coração for tocado, me dê esse chocolate. Ficou parecendo a Chiquinha, né, gente? A Chiquinha com o Sr. Madruga. E, gente, qualquer pai ia se sentir incomodado todas as vezes seu filho ter que rastejar para você oferecer algo para ele. Mas muito pelo contrário, se você chegar lá com a caixa de bombom, ele vai vir correndo pro seu colo e fala: pai, me dá, é meu, é meu. E é assim que nós precisamos fazer com o nosso pai, porque a caixa de bombom já está disponível para nós, né? O extraordinário já está disponível para nós. E o que falta é a gente acreditar, não viver nesse nível de complexidade, né? Espiritual, e pular no colo do nosso Pai e dizer: é meu. Amém? E o que a Bíblia diz? Que os sinais seguirão aqueles que crê. Então não é você que segue os sinais, mas é os sinais que te seguem. Amém? E o que são os sinais? É o extraordinário de Deus. Amém? Então a primeira coisa, para viver o extraordinário, eu preciso, vencer o complexo de inferioridade espiritual. Para de achar que você não é digno. Para de achar que Deus não te vê.
Para de achar que a sua oração não é poderosa, que Deus faz mais para o outro e não para você. E a segunda coisa, para nós irmos em busca do extraordinário. Eu tenho acesso a esse extraordinário quando eu tenho a revelação da grande troca. Esse aqui é o ponto principal. Quando eu tenho a revelação da grande troca. O que é a grande troca? Nada mais é do que aquilo que Jesus fez no nosso lugar. Nada mais é do que aquilo que Jesus fez por nós. E eu estava lendo Hebreus 9, eu vou resumir aqui para vocês Hebreus 9. Deixa eu até, se você quiser deixar aberto aí, Hebreus 9. Mas não lê agora não, acompanha comigo. Vamos lá. Hebreus 9. Em Hebreus 9, Paulo, ele começa... Não sabemos se é Paulo, né, gente? Porque Hebreus não tem um autor declarado de quem é. Mas muitos acreditam ser Paulo ou algum discípulo dele, pela linguagem. Então ele começa a dizer o seguinte: como que era feito antigamente o sacrifício? E ele fala do tabernáculo. E o tabernáculo ele tinha 2 ambientes. O primeiro ambiente que ficava por trás do primeiro véu. E esse ambiente ele se chamava lugar santo. E nesse lugar santo, o que tinha ali? Tinha um candelabro, tudo isso ele explica em Hebreus 9. Depois você lê, tinha um candelabro e tinha o pão da presença. E quem que entrava nesse lugar, que era o lugar santo, entrava os sacerdotes. Só quem era da tribo de Levi. Naquela época de Moisés, gente, foi instituído, da tribo de Levi viriam os sacerdotes. E ali os sacerdotes podiam entrar regularmente para poder exercer o seu ministério. Só que por trás, mais profundo do tabernáculo, existia o segundo véu. E ali tinha um lugar que se chamava Santo dos Santos. E o que tinha ali? Tinha um altar de ouro. Nesse altar tinha um incenso. Tinha a Arca da Aliança com querubim de glória. E dentro da Arca da Aliança tinha um vaso de ouro com o maná. Lembra que eles receberam o maná? Então, tinha ali. Tinha a vara de Arão que floresceu e tinha as 2 tábuas ali. E quem que entrava nesse lugar? Somente o sumo sacerdote, que ele era 1 grau acima dos sacerdotes. E ele entrava somente uma vez ao ano, era permitido, uma vez. E ele entrava com sangue de animal para poder expiar ali o pecado dele e de todo o povo. Imagina só você esperar 1 ano para você receber o perdão do seu pecado. Você ficar 1 ano inteiro com aquela sua consciência pesada. E ali só o sumo sacerdote podia fazer isso. E aí ele entrava. E olha só, quando Jesus ele veio, ele nasceu, ele jamais poderia entrar no tabernáculo. Sabe por quê? Porque Jesus ele não era da tribo de Levi. E quem não é da tribo de Levi não pode ser sacerdote. E por isso que Hebreu diz que Jesus ele é comparado a Melquisedeque. Porque Melquisedeque ele foi um sacerdote, aquele que ungiu ali a oferta de Abraão, mas que não tinha descendência de Levi. Dele não se tinha traços de quem era mãe, de quem era pai. E Jesus não podia entrar no tabernáculo aqui. Mas o que Jesus fez? Aí agora nós vamos ler Hebreus 11. Olha o que diz. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, pelas leis dos homens jamais, mas pela lei de Deus como um sumo sacerdote. Dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e o mais perfeito tabernáculo. O tabernáculo aqui da terra, ele era uma imitação do céu. Porque até os utensílios e tudo que tinha que ser foi Deus que revelou. Era uma imitação do tabernáculo do céu. E Jesus, olha onde ele entrou. Como sumo sacerdote, ele adentrou no mais perfeito tabernáculo, que não foi feito pelo homem. Não pertence a esta criação. Versículo 12. Não por meio de sangue, de bode ou novilhos, ele não levou nada disso. Mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santos dos Santos, quer dizer, no altar que só o sumo sacerdote entrava, aquele do fundo, que entrava uma vez ao ano e todo ano tinha que fazer isso. Ele entrou no Santos dos Santos uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Versículo 23.
Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. 24. E aí o 24 que está. Olha, pois Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou agora no próprio céu, no tabernáculo do céu, quando ele morreu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Foi exatamente isso que Jesus fez, e talvez você já até sabe disso. Ele veio e não precisou mais que todo ano fizesse aquela expiação, e ele não entrou num tabernáculo comum feito pelos homens, que não era algo comum, que era algo que um homem só poderia entrar, pois ele entrou no próprio tabernáculo celestial, se apresentou diante de Deus em nosso lugar. Só que a gente sabe de tudo isso. Só que, o que eu disse que é o segundo segredo? Não é quando eu sei disso, mas quando eu tenho a revelação disso. A revelação da grande troca. A revelação que houve uma troca que fez com que a minha vida deixasse de ser qualquer coisa menos o extraordinário. Você entende? Ele fez uma grande troca para que você pudesse viver o extraordinário, para que você pudesse ser filho. Então, essa revelação não pode ser apenas um conhecimento, mas tem que ser uma revelação no nosso coração. Porque quando eu tenho essa revelação, eu mudo até a forma como eu me enxergo. E um dia um pastor contou uma história que ele teve uma visão de Jesus. Eu vou dar o nome desse pastor de João. Ele teve uma visão de Jesus, e era uma visão muito bonita. E quanto mais Jesus se aproximava dele, ele era invadido por aquele amor que ele nunca sentiu antes, por aquela bondade, uma bondade muito grande. E aí, quanto mais essa bondade ia se aproximando dele, mais ele se sentia pequeno, e ele se ajoelhou, e ele só gritava: eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. E aí ele disse que Jesus, com a voz de trovão, uma voz muito forte, impactante, chamou pelo nome dele e disse assim: João, fique de pé. E aí ele ficou de pé, e ele disse que Jesus olhou para ele com essa voz poderosa e disse: nunca mais é para você dizer que você não é digno, porque o meu sangue te dignificou. E todas as vezes que você se considera pequeno demais, todas as vezes que você considera que você não é digno, você está dizendo que esse sangue que foi oferecido naquele tabernáculo, que ele entrou e apresentou diante de Deus, não é um sangue de valor, foi algo indigno. Mas olha, aquilo que Deus ele fez para você, já valeu, querido. Já valeu, não precisa mais. Já é seu. Então, a revelação disso me faz entender e viver o extraordinário de Deus. E a terceira coisa, em busca do extraordinário, a terceira coisa é quando eu tenho a revelação. Primeiro eu tive a revelação da grande troca, mas agora é quando eu tenho a revelação da herança que eu recebi por meio dessa grande troca. Não foi simplesmente só para poder pagar os seus pecados, porque antes o que as pessoas tinham era isso, demorava um ano, mas chegava um ano, alguém ia lá, dava o sacrifício, pronto, estou perdoado. Mas quando ele fez a grande troca, ele não só trouxe o perdão, mas ele trouxe herança junto com isso. E herança que quando a gente toma posse, a gente vive o extraordinário de Deus. Vamos ver uma herança aqui em Romanos, capítulo 5. Essa aqui é aquela herança que você pode colar lá na sua geladeira, lá em algum lugar da sua casa para você ler sempre. Romanos 5:17. Diz assim: se pela transgressão de um só, está falando de Adão, a morte reinou por meio deles,
muito mais aqueles que recebem a Deus, que somos nós, a imersão, provisão da graça e a dádiva da justiça, quer dizer, nós recebemos a graça, recebemos a justiça, lembra que eu disse que agora nós somos justos? Esses que receberam a graça e a justiça, eles reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Muita gente acredita que nós só vamos reinar lá no céu, e vamos sim, mas nós vamos reinar aqui também. Nós vamos viver o extraordinário de Deus aqui também, porque aqui diz que nós vamos reinar em vida. Em vida, queridos, nós vamos receber o extraordinário de Deus em vida. Então você cola isso lá. E Romanos 10. Vamos ver mais um aqui, Romanos 10. Mais uma herança. Romanos 10, versículo 9. Aqui diz que se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu perguntar aqui, quem já confessou Jesus como seu Salvador? E quem já creu que Ele ressuscitou? Aqui diz que será salvo. E salvação isso daí, se você entrar na escola AME, você que está assistindo também, escola AME, você vai entender essas coisas aqui. Que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê ela no português. Mas existem muitas palavras que são muito poderosas que a gente precisa ir na origem delas. E a salvação é uma dessas palavras. E quando a gente fala no português, o que vem na sua cabeça? O que é salvação? Perdão dos pecados ou ter um passaporte, uma passagem comprada para o céu. Só que salvação, ela é uma palavra que veio do grego, que se chama sotério. Só que eles não tinham uma palavra para traduzir isso no português, do que ela realmente significa. Eles colocaram salvação, mas ela significa um combo, é plenitude, vai além da remissão dos pecados. Sabe aquele X-Tudo? É o X-Tudo, gente, a salvação. Além da remissão dos pecados, ela também é a proteção de todo mal. É uma vida completa, é cura, é libertação, é provisão, é saúde emocional, é restauração, é alegria e é paz. Quando aqui, pode aplaudir a Jesus. Quando aqui está dizendo que se você aceitar Jesus com a sua boca e você crer que Ele ressuscitou, você vai receber a salvação. E aqui está falando que você vai receber todas essas coisas. Não só o perdão dos seus pecados, é sotério a palavra. É uma plenitude, é um combo, é todas as áreas da minha vida. É o que a Bíblia diz, reinará em vida. Então isso faz parte de você viver o extraordinário de Deus. E eu vou concluir aqui para você que às vezes em alguns momentos a gente pensa que a gente não vai viver o extraordinário de Deus. Ou a gente pensa que está difícil demais, acontece os problemas na nossa vida e a gente nunca está isento de passar por esses problemas. E eu vou compartilhar com vocês algo bem pessoal que poucas pessoas sabem. E eu e Dani, a gente estava tentando ter o nosso segundo filho. E num domingo, a gente viu o resultado lá e a gente ficou feliz e tal. E aí quando chegou na sexta-feira, e justamente quando eu estava estudando essa palavra, e quando eu estava falando sobre o extraordinário, e eu estava lendo aqui que reinarão em vida, e eu estava lendo todas essas coisas, aí eu iniciou um sangramento. E aí no sábado de manhã eu fui no médico, e aí o médico disse que era um aborto espontâneo. Naquele momento eu fiquei muito triste, fiquei arrasada, e nesses momentos você pega assim e você pensa, como viver o extraordinário de Deus? Mas eu quero dizer para você o seguinte, que a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições,
Mas Ele disse que nós vamos vencer. E não acabou por aí. E aí Deus, Ele me trouxe uma palavra em Marcos 6, depois você lê em casa. Que tinha um momento em que Jesus, Ele estava cansado. Sabia que Jesus cansava? Jesus, Ele era homem como nós. E a Bíblia ainda diz, depois você lê lá, que eles estavam fazendo tantas coisas, Ele mais os discípulos, que eles não tinham tempo para comer. E Jesus ficou cansado, e eu penso que deve ser um cansaço até emocional. E Jesus, Ele precisou se retirar, e Ele falou para os discípulos, vamos nos retirar, vamos para o deserto, vamos ficar quietos. E eles entraram num barco, no meio do rio ali, do deserto e tal. E aí, eu penso que naquele momento, eles queriam se retirar para ficar só. E quando acontecem os problemas na nossa vida, o que a gente quer é ficar sozinho, a gente fica remoendo as nossas tristezas e a gente acha que o extraordinário não vai acontecer. E Jesus, e para completar, a multidão viu que eles estavam em direção ao barco, eles saíram correndo a pé. Diz na Bíblia, você vai ler. Eles saíram correndo a pé e eles foram para o outro lado para poder parar Jesus lá do outro lado. O povo não dava sossego. E Jesus, Ele teve que fazer uma escolha para Ele e para os discípulos. Nós vamos ficar aqui no barco, nós vamos descansar. Estamos cansados fisicamente, emocionalmente, ou vamos lá, onde esse povo está. E eles decidiram ir. E naquele momento que Ele decidiu ir, não só alimentou aquelas pessoas espiritualmente, mas ali houve um extraordinário. Houve a primeira multiplicação de pães. Houve a primeira multiplicação de peixes. Foi o maior anúncio naquela região de milagre, de extraordinário do que foi feito. E foi onde Jesus, Ele falou comigo, que você vai escolher? Ficar no deserto, ficar no barco, ficar sofrendo, remoendo o que aconteceu, ou você vai decidir sair do barco e ir adiante e encontrar o extraordinário? E eu falei, Jesus, eu quero encontrar o extraordinário. E talvez você está aqui, você está cansado como Jesus cansou, e às vezes cansado de pessoas, às vezes cansado de fazer a sua célula, sobrecarregado emocionalmente, ou às vezes algum problema, um familiar com Covid, alguma coisa, até você que também está assistindo, e você está nesse momento que você não aguenta mais. E Jesus, Ele fala para você, o que você escolhe? Quer ficar no deserto? Quer ficar no barquinho? Quer fugir? Ou você quer sair daí, dar os passos e viver o extraordinário de Deus na sua vida? E essa é a escolha que nós precisamos fazer nessa noite. E você viu que quando eles saíram, eles não saíram para ficar parados, não. Eles saíram para servir uma multidão. Somente Jesus e mais 12, servindo uma multidão que estava faminta espiritual, fisicamente, e ali aconteceu um milagre. E Jesus, Ele te convida, ao momento que você começar a servir, ao momento que mesmo cansado você entregar para Deus tudo que você tem. Deus, eu só tenho esse pingo de energia, e esse pingo eu estou te entregando. Jesus, Ele usa os recursos que a gente tem muitas vezes. Porque ali, o que aconteceu? Ele não falou, Deus, manda pão do céu, e começou a cair igual aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer. Não foi assim. Ele falou, o que nós temos aí? E o recurso era pouco. Mas quando Ele apresenta para Deus aquele recurso, vira algo extraordinário. Então, às vezes, o que você tem hoje dentro de você, às vezes é só cansaço, às vezes é uma pouquinha energia, pouquinho ânimo. E Jesus, Ele diz para você, eu não preciso de muito. Entrega aquilo que você tem. E vamos apresentar ao Pai que o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Amém? E eu te convido a ficar de pé. E comece a tomar posse disso, queridos. Tenha revelação daquilo que Jesus, Ele fez, da grande troca. Tenha revelação para você não viver mais o complexo de inferioridade. Porque quem fica no barquinho muito tempo, começa a viver um complexo de inferioridade espiritual. E não é esse lugar. Lembra, Jesus te dignificou.
Jesus tem uma herança para você. Jesus tem um extraordinário para você. Então tome posse. Feche os seus olhos. Vamos orar agora. Pai, nós cremos. E nós estamos aqui, Senhor, tomando posse desse novo tempo. Porque não foi à toa que o Senhor colocou no nosso coração esse momento de viver o extraordinário. Mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio onde todas as situações estão complicadas ao nosso redor, onde pessoas estão adoecendo emocionalmente, onde pessoas estão ficando sem recursos, onde pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão ficando cansadas, mas o Senhor está dizendo nessa noite para nós que existe o extraordinário, que existe algo depois do nosso barco, que existe algo depois do deserto. O Senhor está mostrando para nós que nós precisamos